O Lucas até pode explicar para o pessoal a questão de nós tomamos uma decisão que foi desde o dia 1, assim, não vamos colocar as aulas todas lá, logo hoje, 8 de maio, que é uma coisa que acontece, por exemplo, que em muitas séries. As séries, elas colocam lá uma temporada de 9, 10 episódios, as pessoas maratonam, e algumas elas veem aqueles 10 episódios e ficam, putz, eu não tenho tempo de ver tudo isso, deixo para depois. Então o Lucas, ele foi muito enfático com a gente aqui dentro da BP, do tipo, cara, eu acho que a gente deveria realmente guiar os alunos, deveria orientá-los, do tipo, comece aqui, termine aqui. Essa é uma informação importante, porque muitos de vocês olham para a própria rotina e pensam, eu não tenho tempo, então esse produto não é para mim, eu não vou dar conta. Mas todo o projeto foi desenhado desde o início para que ele se encaixasse na sua rotina, para que a quantidade de tempo fosse ajustável à rotina mais ocupada de uma pessoa. Com 2 aulas semanais de 50 minutos, é possível. O Lucas até defende a ideia de uma aula por semana. Eu defendo a ideia de uma aula por semana. Eu acho que mais importante do que... Qual é o ponto, tá? Por que isso? Mais importante do que consumir conteúdo, na minha opinião, é meditar o conteúdo consumido. Sem essa digestão, vamos colocar assim, nada acontece. Tá? Na época que a gente estava concebendo e fazendo o núcleo de formação, eu discuti muito contra o limite de tempo nas aulas. Foi contrário. Fui contrário. Porque o que eu falava? Por isso que essa coisa de fasear para mim é tão importante. Porque foi uma maneira de eu solucionar uma dor, que é... Perguntavam, né? O pessoal perguntava, pô, mas se a gente não consegue dar esse conteúdo em 40, 50 minutos, se tu olhar bem a aula de 2 horas, tu até vê que dá. Tu vai exigir um treino do professor. O professor vai ter que vir bem treinado, com os tópicos bem organizados, né? Não dá para improvisar. Mas dá. Mas qual é a minha implicância? Que o tempo que você fica meditando em cima de um determinado assunto é decisório na sua assimilação, compreensão, aí chama como quiser, né? As conexões sinápticas, digamos assim. Para não acontecer aquele famoso esqueci. Mas não é nem só esquecer, é pensar mesmo. E isso eu aprendi na universidade, porque eu lembro de ter sido crítico, entrei, gostei, daqui a pouco fiquei mais ou menos, aí pensei, isso aqui não é o bicho. Mas aí eu, meditando sobre as virtudes da universidade, me dei conta de uma, que sem dúvida é uma imensa virtude. Durante 4 anos, todos os dias eu ia para lá durante 4 horas. Disciplina. Cara, isso me obrigava a pensar sobre o assunto do meu curso. Não vou dizer que eu pensava as 4 horas que eu estava lá, mas também o tempo que eu estava fora, às vezes eu estava pensando. Então, é muito tempo pensando sobre um determinado assunto. Aí você conecta um conhecimento com o outro, tem uma meditação, tem um processo de assimilação. Isso ajuda muito. E aí eu era contra porque eu pensava, aula curta, o cara vai receber aquele boom, né? Conhecimento de capacitor, que um professor meu chamava, vai explodir o capacitor e falar, tá, carregou tudo. No outro dia, esquece, cara. E não tô nem falando de decoreba, ele não sabe nem usar aquele conteúdo para raciocinar. Então eu falava, deixa a aula lá, às vezes, ter 2 horas, que pelo menos eu quero ficar 2 horas pensando no assunto. Pô, o pessoal querendo me matar aqui, com razão, porque para as retenções, os índices, o mundo da tecnologia, hoje deixa claro que as pessoas preferem aulas de até 1 hora, que foi o critério que a gente usou no Travessia. Aulas de até 1 hora, a gente focou em 50 minutos, né? As redes sociais hoje preferem vídeos de até 2 minutos. Mas aí é demais. Mas aí é demais. As nossas aulas têm, na média, 50 minutos. Talvez o Lucas do futuro vá concordar com isso, mas hoje eu me nego. É o tempo padrão de uma sala de aula hoje. De 1 hora aula, fundamental assim. E médio. A hora-aula do professor é 50 minutos. E na universidade são 2 horários de 50 minutos seguidos, 1h40 com o professor, intervalo, mais 2 de 50. E aí isso é uma coisa importante, cara, porque o que eu tô falando aqui, tá? Que o faseamento te dá tempo para meditar, e a aposta aqui, que é uma aposta que eu estou extremamente convencido, é que vale muito que tu pense em 50 minutos de conteúdo, mas vale quase nada que tu não pense nada em 5 horas de conteúdo. Cara, é fundamental, eu estou convencido dessa aposta. Às vezes as pessoas até me perguntam em algum momento, porque eu gosto muito de literatura russa, que tu me recomenda? Quais são os livros da literatura russa que tu me recomenda? Cara, eu raramente recomendo mais de um. Porque eu falo assim, ó, cara, pega esse livro aqui e lê. Porque se ele não tiver, na minha opinião, se ele não tiver ansiedade em entender o que virá depois, sim, ele vai poder desfrutar daquilo e aprender com aquilo numa potencialidade que ele jamais teria se ele tivesse comprado 10 livros e ficasse naquele nervosismo de ler todos. Então é isso que eu tenho e é nisso que eu vou me concentrar. E aí vem a proposta do Travessia, que é, cara,
tens essa aula aqui, 50 minutos. Assiste ela, Pensa sobre ela. pensa sobre ela. E não é pensar igual o Sócrates lá sentado na água, né? Mas assim, ó, escuta esse conteúdo. E é uma coisa que eu gravei algumas introduções para o curso, fiz essa provocação várias vezes, que é provoca esse conteúdo, tenta cruzar ele com a realidade e ver se faz sentido ou não, ou se está errado. Por quê? Porque eu estou menos preocupado, óbvio que não pode incorrer nenhuma fake news, nenhuma informação incorreta no curso, é uma responsabilidade, óbvio, né? Mas eu estou menos preocupado que você concorde com o conteúdo. Eu acho que a proposta educacional está em você refletir o conteúdo. E eu acho que se você chegar a uma conclusão que é ligeiramente diferente daquela que foi ministrada pelo professor ou pelo facilitador, a grande parte da meta já foi cumprida, porque você está pensando sobre o tema. E isso, para mim, é a grande transformação da educação. É quando você não vira um mero receptor, quando você fala, interessante, o repertório que esse cara me deu, e você começa a investigar, né? Pô, esse cara me disse que tal coisa funciona assim. Mas quais são as premissas que ele está usando para isso? Perfeito. E aí você começa a pensar, meditar, etc e tal, e aquilo vai te deixar mais maduro, e é como se você criasse... Eu não sei se funciona assim, neurocientificamente falando, não sei. Mas a impressão que dá é que tu cria um novo cômodo no cérebro da tua casa. A casa que você tem no cérebro cria um novo cômodo, acende as luzes lá. E aí quando você olha uma situação, eu acho que é por isso que muita gente fica ideológica. Por quê? Porque ela acende um cômodo e não acende outros. Isso serve para comunismo, serve para fascismo, serve para político de estimação, serve para qualquer coisa. Porque o cara tá lá sem conteúdo e de repente aquilo chega nele e ele acende aquele conteúdo. O que acontece quando você é recém-ateu, recém-convertido, recém-marxista, recém-fascista, não conheço nenhuma, recém-bolsonarista existe, não sei se são a mesma coisa, discutem por aí. Mas o que acontece quando você é recém alguma coisa? Cara, tudo que tu olha no mundo, aquilo se aplica, é uma maravilha, entendeu? Então, pô... Como se eu estivesse tentando colocar tudo dentro do mesmo cômodo. Cara, o cara que vira recém-conservador, pô, tudo que ele vai olhar, ele vai dizer, pô, cara, a tradição, a tradição, a tradição. O cara que é recém-político de estimação, bota aí quem você quiser, tudo que ele olhar, ele fala assim, pô, fulano fala isso, ciclano fala aquilo. Tem um efeito para isso, por exemplo, quando a mulher fica grávida e ela passa a prestar atenção nisso, ela começa a ver um monte de grávida na rua. Só que elas já estavam lá, só que você você olha para aquilo, aquilo te chama mais atenção porque você está imerso naquele... O marxista tem uma palavra que eu adoro, acho ela muito elegante, que é contradição. Cara, se um cara virou marxista, pode ter certeza que ele vai começar a dizer, pô, as contradições do capitalismo, as contradições do socialismo, as contradições do estúdio. Sim. Ele vai começar a aplicar esse repertório. Isso não é de todo ruim no começo, mas você tem que cuidar muito para isso não ser o teto. Então acendeu esse cômodo e aí a pessoa sai caçando e interpretando tudo com aquela lente. Só que eu acho que o repertório de conhecimento, expansão cultural, etc., ele começa a ter quando você entende que, beleza, minha opinião, existe uma verdade. E aí, logo abaixo, você tem que entender que é o seguinte, eu não sou o dono dela. Quando essa dupla entra em você com honestidade, a primeira parte é insuportável. Quando você acha que existe uma verdade, e você não tem a segunda parte, de você não ser o dono dela, você se torna uma pessoa insuportável. Talvez faça parte da jornada de todo estudante, não tenha o que fazer, não sei. Sim. Mas é uma falta de humildade intelectual muito insuportável. E a pessoa pode ter a vertente que ela tiver. É insuportável. Pode ser protestante, pode ser católica, pode ser ateu, pode ser comunista, pode ser direita, pode ser liberal, pode ser... Não interessa, é insuportável. Aquilo melhora quando você continua... Qual é o risco? Que a partir disso você vai pegando outros conteúdos e aí você relativiza a verdade. Aí eu acho que se perdeu também. Qual é o outro risco? Que ela não expanda os conteúdos e continue achando que aquela verdade que ela detém é a matadora. Também acho um risco. É o excesso de ordem e o excesso de causa. Os dois são ruins. Qual é a fórmula, né? Se Aristóteles estava correto em dizer que a prudência é a virtude do meio, né? A temperança, né? Qual é a fórmula? A fórmula é você ser capaz de perceber que alguma coisa tem alguns graus de proximidade com a verdade, mas aquela pré-desconfiança de que, cara, nenhuma teoria encerra a realidade, isso aqui continua em aberto, e se, afinal de contas, as pessoas... Daqui a pouco pode surgir algo ainda mais próximo. Pode surgir mais próximo, e se as pessoas ainda debatem tanto como fazer as coisas darem certo, certamente é porque isso aqui não respondeu às dúvidas de todos.